Boas-vindas, meus queridos, minhas queridas. Chegamos ao quarto episódio da série O Caixa Mensal. Comecei essa série imaginando que seriam 3 episódios para falar sobre as nossas finanças, o caixa de entrada financeira, o caixa de saída financeira, mas avançamos muito além disso. Até considerei e aqui estou para o quarto episódio, onde falaremos sobre os rituais que nos tornam ainda mais conectados em consciência com a elaboração, com a criação, com a manutenção desse caixa em que eu registro as minhas finanças, entradas e saída. Essa série foi muito especial, eu vi o quanto vocês daí já fizeram mudanças, muitos me mandaram mensagem, começaram, ajustaram os seus caixas financeiros, registros de caixa, perceberam também a postura que nós vamos fazer, esse balanço mensal, esse registro semana a semana, ao longo do nosso caminho percorrido no mês, com o que entrou e com o que saiu. O mais importante, volto a grifar, negritar, é que nós possamos estar em consciência. Quais fluxos passam por mim? E hoje vamos fechar com chave de ouro. Eu quero contar um pouquinho sobre como eu faço daqui o meu caixa, como é importante fazermos um momento de ritual. Sabe, nós fomos muito treinados, muito acostumados a acreditar que é o que nós fazemos, o concreto do que fazemos, que vai produzir os resultados. Sim, fazer algo, mover algo no concreto vai produzir resultados. Então, eu pego aqui um celular que está nesse lugar, movo ele para outro lugar, eu produzi um resultado. Algo se movimentou, certo? Agora, o como eu faço isso? Então, se eu estou aqui com o celular aqui, pego esse celular com muita raiva e coloco ele aqui, ó. Eu movi um tipo de inteligência, de energia. O movimento, ele tem uma composição. Agora, se eu pego isso aqui com gosto, né? E movimento, com zelo, com agradecimento, eu movo outro tipo de energia. Eu faço um fluxo diferente ao movimentar algo daqui para lá. Então, sim, o que eu faço importa, mas como eu faço o que eu faço importa mais, tá? Importa mais. E a inteligência sistêmica, o marketing sistêmico, vai sempre reforçar o como você faz. Nem sempre nós estamos muito ligados que algumas construções, que algumas ações, que algumas atitudes e escolhas dependem que eu faça de um certo modo para produzir efeitos. Então, aqui no canal eu reforço o convite, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui, porque eu faço semanalmente estudos aprofundando na visão do marketing sistêmico. É um conhecimento novo, é um conhecimento que não tem um mapeamento muito aprofundado e que eu, pelos próximos tempos, inauguro com constância que me cabe, com a dedicação que me cabe, essa construção de bases mais registradas desse conhecimento, ok? Farei aqui no canal de vídeos e as publicações lá da minha editora Subam a los Techos, essas publicações da linha Marketing Sistêmico já estão a pleno vapor, então teremos também bons aprofundamentos por lá. E quem está com um olhar visando a formação em marketing sistêmico, encontre um caminho, encontre um meio, dedique-se a isso. O investimento que você faz em uma formação desse nível, obviamente, você fazendo seus movimentos, fazendo seus ajustes, pode saber, é claro que vai se reverter em
novas entradas para você. É uma inteligência que não está só no plano do conhecimento, está no plano da sua mudança de percepção e, estando à frente do seu negócio, investindo numa visão sistêmica, você ganha muito mais poder sobre as escolhas, sobre a condução, sobre como viverá a entrega do seu negócio da maneira mais conectada à sua essência possível e revelando não só mais resultados financeiros, mas resultados de satisfação, realização nessa existência. Então vamos lá, não é? O caixa mensal e os rituais que usamos para essa elaboração. Vou contar um pouquinho da minha história com esse caixa e trazer alguns princípios básicos para vocês. O caixa mensal, ele vai responder a um fluxo em que eu dou algo, um fluxo em que eu me permito receber algo para trocar por mais recursos na minha vida. Quando nós estamos em um processo de culpa, de baixa frequência, de negação, de não permissão de receber, muito desconectados da nossa identidade, da nossa essência, não percebendo nosso valor próprio, estando assim desconectados da luz que nós somos, a tendência é que a elaboração desse caixa seja desgastante, crie dentro de você medo, angústia, ansiedade. Você coloca lá o que eu preciso, em que eu vou colocar minha energia esse mês, quais as contas eu preciso pagar, onde estão meus compromissos, onde estão as minhas saídas. E isso já dá aquela palpitação, medo. Por quê? Porque você está conectado com a sua parte em que falta, a parte que sente que não tem os recursos de maneira suficiente, não tem os recursos em abundância. Quando nós estamos com dúvida, com culpa, com medo, o caixa não consegue fluir direito porque nós colocamos também impedimentos para que esses recursos que estão em mim circulem para chegar ao outro. Lá pelo meu podcast Sessão de Enroscos, eu reforcei nos últimos episódios 643, 642, por ali, fiz 2 episódios essa semana sobre a importância dos donativos, dando o que se recebe. Há uma lógica em confiarmos que eu tenho para dar. Quando eu estou em dúvida sobre esse meu valor, sobre essa minha força luminosa, isso influencia na criação do meu caixa. E os rituais que eu vou falar aqui com vocês agora têm tudo a ver com relembrar minha luz. Ai, parece um papo assim muito místico, muito, esotérico. Não é esotérico, é prático. Você precisa perceber precisa não, né? Percebe se você quiser, mas você tem total condição de perceber que quando você faça esse experimento. Esteja atento, desenvolver inteligência sistêmica é, antes de tudo, tirar os véus do nosso olhar e perceber um pouquinho mais. Perceba como, nos momentos em que você tem medo, que você tem culpa, que você tem dúvida, o seu rendimento cai, a sua capacidade criativa cai, a sua insegurança aumenta, a sua ansiedade aumenta, o seu nível de produtividade diminui. Por quê? Quanto mais na dúvida, no medo, na culpa você está, menor é a tua vibração. É questão de física, não é questão de místico, não, é questão de física. Então, quando eu vou elaborar um caixa mensal, se eu faço isso totalmente no medo, eu tenho um determinado resultado. Eu não disse que interessa mais o como, mas se eu faço isso num estado de conexão, não é, deixa eu pensar positivo. Não é pensar positivo. É o nível da vibração, a expansão da vibração que está em você. A sua consciência sobre, é claro que eu tenho para trocar.
É claro que eu tenho recursos, é claro que eu tenho valor, é claro que eu tenho alguma coisa em mãos para trocar pelos recursos que eu preciso. É uma certeza absoluta, é uma não culpa, é uma apropriação da minha essência divina, da minha luz, do quanto eu sou, em essência, riqueza. Mas se eu esqueço que eu sou riqueza, aí eu entro nessa sequência que é marcada por medo, culpa, ansiedade, que é consequência de tudo isso, insegurança, desconfiança, que é consequência de eu estar com o fio que me conecta à fonte cortado. Tá? O fio que me conecta à fonte cortado gera todas essas vibrações negativas, ou seja, de baixa frequência, que vão me fazer, num movimento muito natural do meu corpo, do meu peito, das minhas mãos, do meu coração, vão me fazer encolher, recolher recurso, ficar um pouco mais invisível, menos vibrante. Quantas vezes vocês já não viram alguém comentando sobre uma outra pessoa que tem assim muito sucesso e diz: "Nossa, ela é magnética. Ela tem um magnetismo, ela tem..." Isso é o quê? Isso é energia vital. Isso é a luz sendo produzida de dentro para fora. Há uma frase também que às vezes usam, que é uma frase que diz mais ou menos assim: o sucesso exala um cheiro, fede. O sucesso tem cheiro. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa confiança, com esse estado vibratório alto, você não precisa ficar dizendo para o outro: "Ah, eu estou em estado vibratório alto." Não. Ou você está ou você não está. E isso é perceptível. Você tem uma abertura, você está mais alto, mais luminoso quando você entra nesse estado. E isso interfere no nosso poder de trocar, vai interferir no nosso fluxo financeiro, ok? Então, quando eu olho para o caixa, quando eu vou me debruçar para fazer que seja uma planilha, que se vocês preferirem fazer no caderno, que façam escrito, mas quando eu vou fazer os registros de o que eu preciso, quais são os meus compromissos para esse mês, então vocês vão olhar lá o caixa de saída. E quando vamos fazer, peraí, o que eu tenho para trocar? Quais vão ser as minhas entradas esse mês? Quando eu vou fazer essa construção, esse registro, eu preciso estar com a confiança, com a conexão, com a minha produção de luz mais alta possível, né? Para isso, eu preciso respeitar os momentos em que essa vibração está mais alta e também criar cenários para favorecer a elevação dessa vibração. Como eu faço isso? Bom, de uns anos para cá, eu fui me aperfeiçoando bastante em fazer a construção desse caixa. Então, leituras inspiradoras nos ajudam muito, leituras de sábios, grandes filosofias, leituras, conteúdos, orações, tudo aquilo que me conecta com a minha fonte mais divina, mais cristalina, mais elevada, com maior vibração, com a minha confiança. Às vezes assistir um filme que nos deixa muito inspirados, uma poesia que nos faz muito bem, entrar em contato com uma obra de arte, com uma música, com uma sinfonia, algo que organiza a minha vibração, colocando a estrutura vibracional do meu ser e, consequentemente, os meus pensamentos num maior estado de confiança. Por isso eu gosto muito de fazer o caixa no dia do nhoque, a tradição do nhoque italiano. Essa tradição ela é muito antiga, ela tem a ver com aquele que passa, pede ajuda e a família recebe e serve em abundância. Então esse nhoque é uma celebração do que eu tenho para dar, do que eu tenho para oferecer ao outro, aquilo que é claro que eu tenho para servir uma mesa, é claro que eu tenho algo para estender as minhas mãos e somar com as outras vidas. Isso muda o nosso fluxo, óbvio. Se eu me coloco na existência com certeza que eu tenho que trocar, vai me faltar alguma coisa? Não.
Haja o que houver, eu estou lá disponível com os meus recursos para trocar. Isso vai garantir não só a minha sobrevivência, mas o meu enriquecimento. Porque se eu tenho algo para trocar, é claro que no final do dia eu estou mais rico do que no início do dia. Então, esse nhoque eu faço tem meses que eu mesma faço nhoque, tem meses que eu compro, eu gosto sempre mais de fazer, né? Fica mais assim gostoso e cria um ritual bem mais longo. Só que às vezes eu tô apressada ou não com tanta paciência de fazer aquela coisa toda na cozinha, ou se estou em viagem, alguma coisa assim. E aí nós nos sentamos, geralmente eu e minha filha aqui em casa nos sentamos, montamos uma bela de uma mesa, compramos um bom de um queijo ralado, porque, bom, mineira, né? Adoro meu queijinho ralado, bem assim, do mais top que tem. Preparo a mesa bem bonita, a gente cuida ali de deixar tudo bem harmônico, sendo uma vela, coloco um cheirinho muito bom para a cozinha ficar bem aromática, faço o nhoque, faço o molho, qual vai ser o molho do mês, como vai ser. Isso tudo já cria um ritual que é, eu estou preparando a minha criação. Eu estou me colocando aqui em criação. E nesse mesmo dia, eu me sento, refaço as contas, né? Como foram os recebidos do mês, como foram os pagamentos, o que aconteceu, o que não aconteceu. Faço esse balanço do mês que está se encerrando. A festa do nhoque do mês acontece sempre no dia 29, é uma tradição italiana. Como eu tenho raízes italianas também, isso para mim faz muito sentido. Mas como nós brasileiros somos muito conectados de uma maneira bem geral à cultura italiana, essa da massa, da mesa posta, da abundância do servir, esse ritual ele é muito bem-vindo, faça daí as suas adaptações, né? Embaixo do prato nós colocamos dinheiros, né? Eu gosto de colocar todas as moedas que eu tenho, notas, né, de outros países. Tem umas aqui da rainha da Inglaterra, eu tenho uns euros, eu tenho uns dólares, eu tenho reais, eu coloco ali embaixo do meu prato, também harmonizando com essa percepção de que o dinheiro não é sujo, de que o dinheiro não é perigoso, de que o dinheiro é muito bem-vindo na minha mesa, porque ele é a forma como eu troco com os outros. Então eu me alegro, O que te alegraria? Como a construção desse caixa mensal pode te alegrar? Ai, que peso, agora eu tenho que fazer meu caixa. Por que rituais são importantes? Porque eles marcam um tom, marcam um modo de fazer, marcam uma postura. Se você vai fazer o seu caixa por obrigação, porque, meu Deus do céu, e se eu ficar devendo? Meu Deus do céu, e se eu esquecer de tomar consciência disso aqui? Eu já vou assim, né? Pesada. Quantas pessoas me dizem, eu começo o ano fazendo caixa, lá pelo meio do ano eu não consigo mais fazer. Claro, ó, pesou, virou só uma obrigação, virou só um estado de eu tenho que fazer isso, eu tenho que cumprir, e não uma celebração. Celebrar é a palavra-chave quando nós pensamos em criar um ritual para fazer o nosso caixa mensal. Eu gosto muito do dia 29 porque ele tá ali nessa borradinha de um mês para o outro, né? Já tentei fazer esse caixa também seguindo a lunação, seguindo outros calendários, por exemplo, o calendário maia. Não funciona. Você pode até testar daí também. Não vejo funcionar. Por quê? O calendário das contas a pagar, dos compromissos financeiros, é o calendário gregoriano. Tá? O calendário gregoriano foi criado em torno das contas a pagar. Então, quando você usa o calendário gregoriano para organizar seu negócio, suas contas a pagar, seu compromisso com o outro, as trocas financeiras tendem a entrar em um giro, em um fluxo em que elas ficam mais bem encaixadas do que eu tentar colocar isso num calendário lunar, num calendário maia, em outros calendários, por exemplo, o mensal cabalístico, não funciona igual. O que funciona é o calendário gregoriano. Então, dia 29 de cada mês, estando ali na divisão entre 2 meses, é maravilhoso para nos dar esse. Vamos fechar aqui? Vamos.
Vamos nos preparar para o próximo mês? Vamos. Lições desse mês. Isso aqui. Né? Isso aqui eu aprendi. Inclusive, sobre os produtos que vendem ou não vendem, aqui também há uma postura que nos próximos vídeos, próximos episódios, eu compartilho com vocês. O que aconteceu esse mês? Estado da arte. Estado da arte. Visualizo isso, anoto o registro, tomo consciência desse fluxo e próximo mês, próximas entradas, próximas saídas, próximos giros que eu vou me comprometer a fazer. Sim, meus queridos, minhas queridas, eu agradeço por vocês terem caminhado comigo ao longo desse especial. Se tiverem seus comentários para contribuir com esse encerramento, façam isso. É muito importante que também você deixe algo somando, não só assistir passivamente um conteúdo, não é? Colocar também a tua energia, colocar também o seu tijolinho ali. E volto a reforçar, a formação em marketing sistêmico não tem igual a que eu ofereço. A experiência que eu tenho, a postura que eu desenvolvi, a postura que eu já testei em tantos e tantos, milhas e milhas e milhas percorridas, são todas compartilhadas e testadas também com vocês ao longo da formação, trazendo mais percepções do que se conecta, do que produz efeitos, de uma causa que está relacionada a uma consequência. Então, são todos muito bem-vindos. Observem quando tem módulo 1, quando tem módulo 2. Agora, em outubro, eu tenho um chamado bem especial, módulo 1, para novos alunos, novas entradas. Depois vai demorar um pouquinho mais a ter novas entradas. Então, veja uma maneira, não vai ser pelo impedimento financeiro que você não vai fazer essa formação. Você se organiza, você encontra um meio. Eu criei 3 meios diferentes de pagamento. Para quê? Para você encontrar um meio do caminho, percebendo também que o seu investimento nesses estudos, a consequência é render sim frutos para o seu negócio. Porque vai alterar o seu modo de fazer, seu modo de pensar, seu modo de se perceber. Sim? Recebam meu grande abraço e até!